Então, irmãos, hoje, dia 28 de setembro de 2025, nós iniciamos a exposição das cartas de Pedro. E eu queria apenas mostrar algumas curiosidades da carta para vocês, tá? E para a gente poder interagir, eu queria que você fosse lendo aí para mim. A Ana vai me ajudar. Algumas curiosidades dessa carta. Diácono José, você apaga essa luz daqui, fazendo favor? É uma carta pequenininha. Pega a sua Bíblia para você ver. Quer ver? Vamos ver quanto que tem na minha aqui. 1 Pedro, olha. 1, 2, 5 páginas. É uma carta pequena, mas muito rica, né? Então vamos lá. Vocês me ajudem? Vamos ver quem que é o autor dessa carta. Pode passar, Ana. Vamos ler com o pastor. Autor da carta, vamos juntos? Pedro, apóstolo, testemunho dos sofrimentos de Cristo. Vamos lá agora, 1 Pedro 5:1. O pastor vai ler para você. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Ok? Qual outra curiosidade? O 2. Pedro, juntos, escreve de que modo? Pastoral e prático. Diferente de Paulo. Nós estamos nas cartas de Paulo há uns 3 anos. Mudamos o tipo de literatura. Agora é uma carta mais pastoral, mais prática. Não é? E por último, quem era Pedro? Um pescador transformado em coluna da igreja. Vamos olhar Gálatas 2:9. Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, Quefas é o nome aramaico de Pedro, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos pregar entre os gentios e eles fossem pregar para os judeus. O próprio apóstolo Paulo reconhecendo que esse trio parada dura aí, eram os baluartes, né? As colunas reputadas, não é, da fé apostólica. Outra curiosidade, Ana, nós temos agora a data e o local que essa cartinha foi escrita. Isso não é tema fechado. Alguns dizem 62, 64 depois de Cristo, antes da grande perseguição de Nero. Outros entendem que eles já estavam vivendo essa perseguição de Nero, apenas lembrando que Pedro morre, diz a tradição, por ordem de Nero, decapitado na cidade de Roma. Ok? O que mais? O local da escrita, 1 Pedro 5:13, o pastor vai ler para você, diz assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, a igreja, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. O que é isso? Ele diz que essa carta foi escrita da Babilônia. 3 possibilidades. A primeira, a mais aceita, é que Babilônia aí é Roma. Tá? A outra é que Babilônia era uma cidade ali da região do Oriente. E a outra que é um título também de uma cidade que se chamava Babilônia, mas a mais aceita é que Babilônia se refere a Roma. Isso vem desde a tradição, não é, patrística, ou seja, as primeiras pastorais onde essa carta circulou, todos concordavam que Pedro realmente estava na cidade de Roma quando escreveu. Mais curiosidade sobre essa carta. Pode ir. Público.
Essa carta foi escrita para os eleitos, forasteiros, eu digitei errado ali, da grande dispersão. Está aí, Pedro 1:1, não é? Escrita aos forasteiros, aos que foram dispersos por toda aquela região da Ásia, aonde Paulo não foi. Paulo foi na Ásia Menor, ali na região de Tiatira, Éfeso, Esmirna, as margens ali do mar Egeu. Pedro envia essa carta para o pessoal da dispersão, onde nem Paulo e nem as suas cartas chegaram lá. E por incrível que pareça, esse judeuzão, cheio do Espírito Santo, escreveu essa carta para gentios, não alcançados pelo apóstolo dos gentios, que é Paulo, descrevendo claramente que Paulo, e por meio do ensino de Paulo, Pedro entendeu que o evangelho não era nem do judeu e nem do gentio. Até mesmo Pedro teve um processo de amadurecimento da fé, a ponto de escrever a sua carta para os gentios. Isso é uma das coisas mais impressionantes que eu descobri estudando essa carta. Que maravilha, né? O que Deus faz? Peregrinos espirituais, ou seja, a ideia espiritual da palavra, Pedro toma a figura do Antigo Testamento, daquele povo que marchava no deserto para Jerusalém. Ele diz que nós marchamos para a verdadeira Jerusalém, mas também geograficamente esparramados aí numa grande diáspora. E por último, gentios convertidos. Está lá, ó, uma carta escrita por Pedro, Pedrão, para gentios convertidos, chamados com títulos de Israel de Deus. Louvado seja o Senhor. Outra curiosidade. Objetivos. Essa carta é intitulada A Epístola da Esperança. Repita comigo, a Epístola da Esperança. Quem aqui está sem esperança? O remédio está na sua mão. Vai ler Pedro. Dizem os entendidos que as cartas de Paulo são conhecidas como as epístolas da fé. As cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, são conhecidas como as epístolas do amor. Mas que as cartas de Pedro são conhecidas como a epístola da esperança. Então você que está às vezes sem esperança, cansado, vai lá beber de Pedro, rapidinho, 10 minutos, você lê a carta inteira. Que Deus nos abençoe. Olha lá, ó. Consolar e fortalecer cristãos perseguidos com esperança. Ensinar a viver com santidade em meio à hostilidade, com esperança. Mostrar Cristo como modelo de sofrimento paciente e modelo de esperança. Que maravilha. Por isso que eu penso que eu busquei muito a Deus, o que eu ensino para os irmãos, o que eu aprendo, olhando as notícias. Eu pensei assim, nós estamos vivendo um momento que a gente precisa de esperança. Então, nós vamos aprender muito, ser muito edificados com essa carta desse irmão. O que mais de curiosidade? Temas centrais: esperança viva na ressurreição. Chamados à santidade da esperança. Sofrer por Cristo com esperança. Igreja como o povo santo da esperança. Cristo, o servo sofredor, esperança da igreja. Olha o tanto que a palavra esperança, esbocei o que fiz. Mas a palavra que mais aparece na carta, se você tem curiosidade, a palavra que mais aparece na carta inteira é a palavra sofrimento. Sofrimento. Então, ela foi escrita para um povo que sofria e queria sofrer muito mais. E aí Pedro chega com essa carta e diz, olha, Cristo está a portas. Sofram com esperança. Não sofram como ímpios, diz ele, sofram como crentes, cheios de esperança. Então eu te convido a fazer uma viagem nessa carta que há 2000 anos atrás sustentou irmãos como nós, à beira da morte, presos, escalpelados, espancados. E essa carta serviu para dizer a eles, continuem peregrinos, vocês não são daqui. Continue
com esperança, porque podem roubar de nós nosso emprego, podem roubar a nossa alegria, podem roubar a nossa saúde, mas a vida, com seus percalços, e a morte, não podem roubar de nós a esperança. Não podem roubar de nós a esperança. Conta a tradição que as famílias eram levadas inteiras às arenas para serem as mulheres atacadas por animais, os homens comidos por leões, e diz que eles entravam, mamãe, papai e crianças, cantando salmos, cheios de esperança. O apóstolo Paulo dizia a eles: é apenas um sofrimento. Tem uma série, um filme muito bom chamado Paulo, o Apóstolo, que quando ele vai consolar os companheiros presos, ele diz: entrem na arena cheia de esperança, porque é só um momento. É só um momento. É só dor, nada mais. Agora, o porvir é muito mais que isso. Então, eu te convido a não perder um domingo nessa carta maravilhosa que tem muito a nos ensinar. Tem mais alguma curiosidade, Ana? Tem não, né? Vamos ver. O grego sofisticado, esse é o grego mais técnico do Novo Testamento. Como se Pedro era semi-analfabeto? Possivelmente escrito por Silvano, um romano, da alta sociedade de Roma, professor universitário. Então Pedro provavelmente dita a carta, e Silvano, com toda a sua proeminência na língua, a escreve. Como Paulo fez aos romanos. Paulo ditou, e quem escreveu? Tá? Outra curiosidade é a cristologia da carta, é elevadíssima, pois ela trata de Jesus como cordeiro, pedra viva e pastor das almas. Que coisa maravilhosa. Termos chaves: sofrer com esperança. A palavra sofrer aparece 21 vezes. Ligação com o Evangelho de Marcos, não sei se você sabia. Evangelho esse baseado na pregação de Pedro. Marcos escreve o seu evangelho baseado na pregação do apóstolo Pedro. Tem mais curiosidade? Vamos ver. O que os reformados dizem? Eu peguei 3 deles, 2 mais antigos e um mais contemporâneo. Lutero dizia sobre Pedro, as suas cartas: uma das mais nobres cartas, pérola das Escrituras. João Calvino dizia sobre a carta de Pedro: arma os crentes para sofrerem com esperança, caminho à glória. Achei isso lindo. E Matthew Henry diz que a carta de Pedro é um manual de conforto para perseguidos e peregrinos. Achei lindo isso também. Você tem um manual de conforto aí. O problema é que às vezes a gente não lança mão aí. Ele está na nossa mão e a gente não usa. Não é? Acabou, Ana? Acabou. Então vamos embora. Hoje a gente vai ficar somente no prólogo, parte A, somente isso. Então convido agora sim você a abrir a Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, apenas os 2 primeiros versos. Vamos ler? 1 Pedro capítulo 1, apenas os primeiros versos. Vamos ler juntos? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Esses são, juntos, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Deus Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam
multiplicadas. Primeira coisa que a gente aprende sobre o remetente da carta. Pedro, o apóstolo, na época em que os livros eram escritos em rolos, nomes de remetentes e destinatários eram informados logo no início dos documentos para que se soubesse com clareza de onde o texto procedia e a quem era enviado. Daí, dessas informações, a credibilidade da carta estava em jogo. Então, por isso que ele chega e diz: eu sou Pedro, o apóstolo de Cristo. O que Paulo também fazia em todas as suas cartas, não é? Mostrando a sua autoridade apostólica, ou seja, a autoridade dessa carta não procede dela mesma, mas é delegada pelo próprio Filho de Deus. Daí ele dizer: eu sou apóstolo enviado de Cristo Jesus. Um apóstolo não transmitia suas próprias ideias sobre a mensagem daquele que o enviava. Isso era impossível. Não é? Pedro, então, deixa claro que tudo aquilo que a gente vai ler, que ele dita, e que outros escrevam ou não, é enviado, soprado, inspirado pelo Espírito de Cristo e com a autoridade de Cristo. O que vai se ler nesses meses, irmãos, remonta para além do apóstolo Pedro, para além da cultura do apóstolo Pedro, para além do tempo do apóstolo Pedro, provindo em última instância do próprio Jesus. É Ele o centro da nossa esperança, é Ele o assunto dessa carta. Ninguém tem competência para constituir-se apóstolo e muito menos reescrever ou escrever mensagem alguma desde que o cano foi formado. Nenhuma igreja, nenhuma denominação tem legitimamente apóstolos. Essa é uma prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo, que os escolheu para tal função. Finalizada no tempo apostólico. Tivemos 12 apóstolos, com Paulo chamado fora do tempo, 13 apóstolos e acabou. Todos os outros são como nós, discípulos. A palavra Cristo aqui não é um nome como entendemos hoje. Por que Cristo está aqui? Apóstolo de Cristo. Porque significa o ungido, o Messias. Pedro remontando a teologia do Antigo Testamento, é ele, o Messiá, não é? Ele é um apóstolo do Messias, o crucificado, que foi exaltado por Deus como Senhor e Messias. Se não, veja Atos capítulo 2, verso 36. Vá comigo a Atos capítulo 2, verso 36. Atos capítulo 2, verso 36. Eu convido os irmãos a lerem comigo esse texto. Atos 2, 36. Vamos ler juntos? Está ali. Esteja absolutamente certa toda a igreja, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha o Pedrão aí. Senhor e Cristo. Esse é o grande sermão do Novo Testamento. Quem pregou foi Pedro. O sermão do Pentecoste, a cumprimento do derramamento do Espírito Santo, foi depois da pregação desse manão aí. Vamos voltar então lá para a nossa carta. Segundo lugar, além de. A pessoa falando da autoria, agora o Senhor vai nos falar dos destinatários. Mas o que isso tem para nos ensinar? Irmãos, muita coisa. A identificação eclesial da carta. Ele diz que os seus destinatários são os forasteiros da dispersão. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Antes de Pedro nos dizer onde vivem esses destinatários dessa missiva, ele os descreve espiritualmente, socialmente e politicamente. É uma epístola geral, enviada para vários lugares da Ásia, aquela parte onde Paulo não evangelizou, províncias localizadas ao norte da Ásia, ao leste e ao oeste,
e ao centro da Ásia Menor, onde Paulo nem suas cartas chegaram. É para lá que o irmão Pedro mira a sua pena. E esses cristãos são descritos como eleitos de Deus, como nós. Eleitos dispersos pelo mundo. Eu conversava ainda hoje com o Danilo lá no aniversário do Pedro, sobre essa ideia distorcida da palavra igreja. A igreja hoje ela tem uma ideia de um lugar estático, se não com paredes e algo mais. Mas a ideia dos forasteiros e peregrinos é uma igreja que avança. É uma igreja que está avançando em um mundo, como aqueles que dele não são. Daí são chamados de forasteiros, vivendo como estrangeiros numa terra, exilados da sua pátria, mas voltando para lá. Seus nomes estão arrolados no céu. Eles não têm aqui cidade permanente, mas eles caminham para uma cidade santa. Eles vivem na terra, mas são cidadãos dos céus. Os cristãos, como a semeadura de Deus, que vai sendo disseminada e vai gerando filhos e filhos em todos os lugares do mundo. É assim que os cristãos se inserem na diáspora, como eu e você. Somos forasteiros de uma grande diáspora. E avançamos. Encontramos companheiros pelo caminho que se juntam a nós. E nós vamos avançando, sabendo muito bem para onde iremos. Essa é a ideia da diáspora. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a visão espiritual. Ele chama essa igreja da diáspora de eleitos. Significando que nós, os cristãos, o povo de Deus, escolhidos na eternidade, santificados do mundo, padecendo o ódio desse mundo e suportando o sofrimento desse mundo, perseguição deste mundo, porque nós não somos deste mundo, porque se fôssemos deste mundo, o mundo haveria de nos amar, mas esse mesmo povo eleito proclama as virtudes de Deus no mundo. Eles não são, mas eles estão e eles proclamam. Se não, veja 1 Pedro 2,9. Por favor, 1 Pedro 2,9. O pastor vai deixar a Ana nos ajudar. 1 Pedro 2,9. Olha lá. Vós, porém, sois, leia com o pastor, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade do quê? Agora presta atenção. A fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia da proclamação de uma igreja que avança como peregrina no mundo. Mas ele também diz que eles são socialmente peregrinos. Ou seja, os cristãos são moradores estrangeiros do mundo. Hebreus 11:13 deixa isso claro. Hebreus 11:13 fortalece essa ideia de Pedro, de que eles são estrangeiros, peregrinos, né? Danilo falou assim: pastor, o que o senhor pensa de literatura, de arte, que poderia somar com a exposição de Pedro? Nárnia e o Peregrino. Eu te convido a ler essas duas literaturas paralelas à carta de Pedro. Você vai entender muito bem essa ideia de forasteiro, de esperança e de alguém que sofre, mas que sabe por quê, para quê e para onde. Leia as crônicas de Lewis, são 7. Você vai ver como que é viver em Nárnia. Principalmente a última. Quando na praia, não sei se você já tem ela ilustrada, Cristo fala para aqueles meninos que representam esse povo do mundo inteiro que marcha, vocês terão que aprender a viver aí e me identificar e me encontrar aí. Que coisa maravilhosa.
nós somos esses. Aí eu quero apenas deixar uma frase para você pensar. Por que a gente fica procurando a aprovação de um mundo do qual nós não somos dele? Não casa. Não é? Ou eu sou ou eu não sou. O pior lugar para um cristão é ele habitar o muro. Porque o muro tem dono. Vocês sabem quem está lá. Porque quando eu não sou, eu desfruto, pelo menos, do mundo. Mas quando eu também não sou do mundo, eu desfruto da realidade de ser peregrino, e da esperança e da igreja. E quando eu não sou nenhum e nem outro, ou quando eu tento ser os dois, eu desfruto do quê? De nada. Você vai para o mundo que a consciência é pesada. O pecado nunca mais tem graça para quem tem o Espírito Santo. Você pode até tentar. Fica preto e branco. A dor do arrependimento é maior. Aí você não aproveita. Mas aí você também quer ficar aqui, na igreja, na turma dos forasteiros, mas também não se envolve, não vive em comunhão. Eu te pergunto, você está onde? Qual time que você joga? Que camisa você veste? Quem é você? Aqui Pedro deixa claro, os eleitos, esses são forasteiros, não são mais daqui. O que mais que eu aprendo? A cidadania celeste, não é? Além de Hebreus, ele vai falar da nossa estada temporária aqui. Ana, põe para mim 1 Pedro 2,11. 1 Pedro 2,11. Vamos ler juntos? Bora lá, lê a Bíblia. Vamos. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É o convite a Gálatas 5. Mas já que vocês não são daqui mesmo, então vem para o cacete. Porque aqui nós vamos ter guerra contra a nossa carne. É igual vir para a igreja. Eu escrevi lá hoje e ainda mandei um vídeo. Parece que domingo acontece de tudo. Chega parente, você vai fazer almoço tarde, aí dorme da preguiça. Nós temos que guerrear contra isso e vir para cá ensaiar o céu. Porque essa vida de cristão, de forasteiro, nunca e jamais será um mar de rosas. O nosso caminho é estreito. Por isso que a gente tem que estar junto. A hora que pensar que não, tem um de nós doente, tem um de nós morrendo, tem um de nós desempregado, mas nós estamos ali. Aí a gente cata esse companheiro e continua. Forasteiros que marcham juntos. É a ideia eclesial, não é a eclesiologia da carta de Pedro. Remontando muita figura do Antigo Testamento. Lembra disso. Leia, se você quiser uma teologia do Antigo Testamento, você lê junto, leia os Salmos de peregrinação dentro do saltério, tá bom? Ana, coloca para mim Filipenses 3,20 para eu terminar esse ponto aqui e ir para o último. Filipenses 3,20 ainda fala sobre essa ideia dos exilados, eu gosto muito desse termo, ele é do William Barclay, os residentes temporários. Gostei desse termo. Você e eu somos os residentes temporários aqui nesse mundo. Vamos ler juntos? Comigo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua pátria é lá, mas não troca de bandeira. Troca de bandeira. Bora? E depois ele fala que eles também são politicamente dispersos. A palavra dispersão se refere ao exílio do povo judeu e gentil, perseguidos por amor a Cristo. Não é? Após a morte de Estevão, os judeus foram espalhados juntamente com gentios e tiveram que ir morar em outros países. Deixa o pastor te mostrar isso, tá? Atos 8:1.
A Ana vai nos ajudar, só para vocês verem como que acontece essa dispersão de Jerusalém. Atos 8:1. Vamos ler juntos? Bora lá? E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Agora, Ana, vá para o verso 11, Atos 1:11. Juntos, aderiram a ele porque havia muito os iludira com Marcos. Não, não é esse aí não. Espera aí. Atos 11:19, Ana. Olha lá. Vamos juntos? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Essa é a grande dispersão. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então acontece essa diáspora, eles vão embora, e ali e dali Deus levanta uma igreja que emerge dessa perseguição, uma igreja forte, a ponto de, ao final do 5º, 6º século, a Europa toda conhecia Cristo. Coisa impressionante, né? Ok. E para terminar, eu vou parar por aqui, só o verso 1, verso 2 eu continuo domingo que vem. Ele chama esses forasteiros de eleitos, dizendo que pela eterna, pelo poder da presciência, Deus Pai os elegeu. O que será que significa isso? Você não pode perder domingo que vem. Tá bom? O que será isso? Pela presciência, esses forasteiros foram eleitos, e ele diz, por Deus Pai, esses forasteiros, tudo no passado, foram santificados pelo Deus Espírito para a aspersão do sangue. O que é isso? Você tem que vir aqui, domingo que vem. Te convido a ler essa cartinha. Lê uma vez por dia. 4, 5 páginas. É o antídoto da esperança. Vamos orar? Mesmo assentados, feche seus olhos. Deus, muito obrigado, porque nós somos chamados entre esses milhões de peregrinos e forasteiros que caminham aqui. Deus olhou cada um de nós que está aqui nessa noite e o chamou pelo nome no meio dessa multidão de forasteiros e peregrinos. O seu olhar não esqueceu de nós. Eu e meus irmãos fomos contados entre esses forasteiros e peregrinos que caminham em Nárnia, que não são amados porque não são deste mundo. Muito obrigado, porque apesar de não sermos, nós estamos, e daí proclamarmos as verdades de Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, que abençoou esses irmãos até na morte, e que nos abençoará também, nos levará em segurança para o reino celestial. Aquele irmão que está aqui marchando entre esses peregrinos, que está cansado, renova a esperança desse irmão pelo poder do Espírito Santo. Cada um de nós temos uma carreira a ser corrida nessa peregrinação, e a ordem de Deus é: corra a sua carreira, vai desembaraçando, ora em pé, ora deitado, vai desembaraçando de pecados durante a caminhada, mas vai, peregrino. Muitos vales te aguardam: o vale do medo, o vale da dúvida, o pântano do desespero, a vila da moralidade, aonde o Senhor legalidade reina.
E por fim, peregrino, atravessarás o vale da sombra da morte, e de lá, do rio, está o vale das águas verdejantes, te aguardando, peregrino. Deus renova a nossa esperança, como a desses irmãos, que já não estão mais aqui há muitos anos, mas que são contados entre nós nessa união mística, inseparável do seu corpo, nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Amém. Vamos ficar de pé?